Carla de Souza, que vai trabalhar estratégias e ações práticas na preservação do patrimônio cultural, olhar museológico e a patrimonialização. E depois a gente vai seguir a visita técnica, né, que é o trabalho que a Jéssica, de longa data, vem pesquisando e desenvolvendo, que vai ser o passeio guiado e reconhecimento do patrimônio cultural edificado do núcleo fundacional de Lares, Santa Catarina. Novamente a gente agradece, sem mais delongas, eu vou chamar aqui então a Carla de Souza para a sua oficina. Muito obrigado. Muito bom dia a todas e todos. É uma alegria estarmos tendo essa possibilidade de conversar um pouco, e a proposta de hoje é realmente que a gente converse. Porque quando a gente vai pensar de patrimônio, quando a gente vai pensar sobre patrimônio, principalmente quando a gente vai olhar para os museus, é bem por aqui que eu gosto de começar. É pela emoção, é pela construção conjunta, é pela participação de todos, é pelo olhar atento e é também pela emoção. Esse momento aqui, ele é também um momento de visibilizar lutas, construções, expertise, sucessos, mas ele é também esse momento, né, de a gente chamar a atenção que os nossos patrimônios, os nossos museus, eles estão muito aquém do que a gente gostaria. Nós chegamos, ontem a gente teve uma tarde, uma noite de reflexões, e a gente chega aqui com esse sentimento, a gente vai para a rua com a Jéssica daqui a pouco, com esse sentimento de que há muito por fazer. E aí eu gostaria então, né, de que a gente fosse para a rua, de que a gente olhasse para algumas questões que eu trouxe aqui, para além do conceitual, para além de questões que são acadêmicas, que são mais engessadas, mas que a gente sinta, que a gente olhe e realmente muito do que a gente veja nos toque. Que quando a gente estiver propondo uma exposição, quando a gente estiver indo visitar um museu, quando nós formos a pessoa da caneta, quando nós formos alguém da decisão, quando a gente vai pensar o projeto, quando a gente sabe que tem influência sobre aquele agente político, que a gente lembre que os museus, que as exposições são feitas por pessoas, e que o que está lá, que está patrimonializado, que tem a plaquinha, pertenceu ao fulano de tal, pertenceu a um sujeito que viajou, que era professor, que se emocionava, que gostava de laranja, que tomava chimarrão, que precisou tomar mais água, e aí a garrafinha é um suporte importante. Alguém que tinha pai, mãe, filho, alguém que foi mãe. E aí, né, trago essa fala inicial porque desde muito antes de eu entrar para a faculdade de museologia, né, eu fui uma criança apaixonada por museu. E a minha mãe até ficou um pouco cansada com uma parte da vida dela, porque nós morávamos num bairro mais afastado, eu sou de São Gabriel, do Rio Grande do Sul. E aí, lá na minha cidade, tinha uma grande coleção particular, que hoje é o Museu Nossa Senhora do Rosário, pertencia a um colecionador, o senhor João Pedro Nunes. E aí lá viu vários objetos, inclusive muitos relacionados à Revolução Farroupilha, que desde criança, aquela coisa do sentimento do gaúcho, né? Brinco muito com o Fabiano, esse nosso sentimento belicoso, né? Hoje eu sou bastante, vejo uma visão muito mais crítica essa questão, mas foi aquela criança gaúcha com aquele sentimento muito inflamado, né? De pessoa do Rio Grande, isso e aquilo. Então, as temáticas da Revolução Farroupilha, elas me interessavam sobremaneira. E aí um dia eu fui com a minha mãe, eu deveria ter uns 8 anos, a um museu, e aí lá eu descobri que havia uma arma da Revolução Farroupilha, né? E havia um rato de marfim que tinha pertencido à princesa Isabel. E ele está lá até hoje. Ele é minúsculo, ele tem 5 centímetros, esculpido em marfim. E aquele é o primeiro objeto museológico que me tocou. E eu fiquei pensando, mas um rato de marfim que pertenceu a uma princesa e está aqui, né? Tá aqui na minha cidade, eu posso visitar. E aí eu comecei a pensar o quanto aquele espaço ele
era cheio de história, de gente. Aquele espaço contava história de pessoas. Contava a história de um grande general Farroupilha, mas contava a história da princesa Isabel, mas me interessava muito mais saber quem era aquele escultor que esculpiu aquele rato minúsculo de 5 centímetros em marfim. E aí isso tudo começou a... E aí eu ia com a minha mãe mais ou menos uma vez por mês ao centro, era pagar as contas, fazer o lanche, como a gente diz no Rio Grande, e aí a mãe já sabia, tinha a passadinha no museu. Então às vezes ela dizia para o meu pai, vai tu com essa menina, porque daí ela quer entrar no museu, e a mãe já estava cansada, ela tinha outras coisas para fazer. E todo mês eu visitava o museu. E isso se deu por bastante tempo na minha vida, depois comecei a trabalhar, vieram outras demandas, me tornei professora já no ensino médio, fazer magistério, enfim, e a questão dos museus, a questão dos museus. E aí, vim para Lages com 19 anos, e aí chego aqui, quero fazer faculdade, inicialmente queria fazer agronomia e tal. E aí depois eu lembrei daquele gosto todo que eu tinha, né, e de que eu queria saber mais sobre a história das pessoas, eu queria saber como as coisas tinham acontecido. E aí comecei a fazer história, e aí na terceira, trabalhava numa farmácia de manipulação, meu primeiro emprego formal aqui em Lages foi uma farmácia de manipulação, fazia medicamentos, cremes, enfim. E aí depois desse, percebi que precisava de um emprego em que eu não trabalhasse no sábado, eu precisava estudar, né, e aí estava muito complicado para mim. E aí eu ouço falar que estavam precisando de alguém no Museu Thiago Picasso. Aí falei para o meu chefe na farmácia, olha, estão precisando de alguém lá no museu, porque eles passavam brincando comigo de que eu precisava trabalhar com história, porque era realmente aquilo que eu gostava e tal. E aí surge essa oportunidade, eu avisei, olha, vai ter uma entrevista lá no museu, e aí eu vou lá. Daí eles me liberaram, vai lá, claro, imprimiram o meu currículo e eu... Aí precisava, a entrevista era às 8 horas da manhã, 7 horas, eu estava ali na frente do museu Thiago Picasso, porque eu não vou dar o dedo, né? E aí tive a oportunidade de conhecer o seu Danilo, que seu Danilo, né, foi o proprietário, o colecionador e proprietário, né? E seu Danilo me cantou uma pedra dificílima, né, que tem muito a ver com o que o Sérgio traz. Seu Danilo disse, olha, tu vai gostar tanto desse museu que tu vai querer pagar para trabalhar aqui. Vou dizer para vocês que chegou um ponto, né, que eu estava quase fazendo isso já, porque também estou nessa vibe certa, eu estava rompendo os ciclos de fazer as coisas e tentar ganhar dinheiro também, mas parece que o seu Danilo foi muito visionário comigo. E aí se inaugurou então o meu período de 11 anos no Museu Thiago Picasso, eu saí da instituição em fevereiro de 2017, comecei ali como estagiária. Depois tive aí 5 anos na coordenação do museu. Então, minha atuação ali foi, né, principalmente na pesquisa, na organização do acervo, no registro do acervo. E aí, em 2012, quando eu assumi a coordenação do museu, eu me vi confrontada, nós estávamos em 2 pessoas no museu. Então, quem aqui tem vivência de museu sabe que muitas vezes os nossos museus são museus de equipe, que é uma pessoa trabalhando no museu e que ou 2 pessoas, né? E aí, em 2012, eu me vi confrontada com uma série de desafios, porque também o museu ele estava se tornando público. Então, houve uma série de ações, né, já bastante anteriores que culminaram no processo do projeto então, de tornar o Museu Thiago Picasso um museu público. Ele era particular até ali, gerido pela Associação de Amigos do Museu, do qual o Sérgio fez parte, inclusive. Né? E aí, os desafios eram enormes, os desafios de acervo, é um dos maiores acervos do país. O acervo do Museu Thiago Picasso é gigantesco, como eu sempre brinquei com o Paulinho, depois que ele foi trabalhar com a gente, é trabalho para muitas gerações de pessoas ali. Né? Essa família era incansável na reunião desse acervo. E aí eu fui fazer museologia, então, minha primeira graduação em História, e depois fui fazer museologia na Unibar, onde a Estela pessoal da primeira fase, né, Estela? E aí, então, essa é a minha atuação, esse é o meu lugar de fala, né? Isso que me traz a esse momento aqui com vocês, essa trajetória profissional, que depois vem aí a necessidade da formação em museologia também. Né? E desde então, os museus, eles estão agora um pouco mais organizados já na minha cabeça, né? Mas a paixão e o gosto é algo muito forte para mim. E aí, muitas vezes, eu olho para os museus, ele tem a ver com o que eu trouxe antes, né? Da questão da negligência com os acervos, eu olho para os museus e para mim eles são
negligenciadas, descuidadas. Eu saio de alguns museus extremamente abatida, né? Porque é um organismo vivo. Quem vivenciou a realidade do museu, o Macedo sabe que é um organismo vivo, né? E que aí percebemos, né? Tantos descasos, enfim. Então, esse momento é para a gente não deixar de lado a emoção de que ela nos é muito importante, de que a gente olhe para os acervos, olhe para cada objeto e pense que ele foi produzido por alguém, que ele foi utilizado por alguém, né? Que ele foi colecionado por alguém e que ele vai guardar em si, para além da fetichização que muitas exposições e muitos museus acabam fazendo sobre os seus acervos, ele traz toda uma carga que se refere a alguém que o produziu, que o utilizou. Ele diz muito sobre alguém. Então, não nos basta que no museu a gente tenha uma placa dizendo garrafa de água, porque uma garrafa de água não vai estar ali por ser uma garrafa de água. Então, vamos passar por então essa pergunta, né, que esteve aí de pano de fundo para que a gente desenvolvesse a nossa atividade. O que é patrimônio? Né? Todos nós aqui falamos sobre os nossos patrimônios, sobre elementos, muitas vezes, num primeiro olhar tão simples, uma caneta, uma garrafa de água, mas que diz sobre alguém. E aí, então, temos a questão do conceito, né? Eu trouxe, claro, alguns conteúdos, porque a gente precisa, né, trazer alguns elementos. Nem todas as pessoas, né, não sabia quando organizei, né, se as pessoas todas que estariam na oficina teriam participado no primeiro momento com a gente. Então, né, a questão aí de trazer alguns conceitos, a questão do patrimônio como herança, bem de família, transmitido de uma geração para outra. E aí esse conceito de patrimônio ele vai se alterando conforme o tempo, né? E para cada cultura também. E aí nós vamos ter também a questão da preservação, que a gente falou bastante, né? Então não há uma necessidade de nos determos, mas pensando então lá a partir, né, da criação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1937, né? O IPHAN vai trazer o conceito, então, como constitui o patrimônio histórico e artístico nacional, conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país, e cuja preservação seja de interesse público, né, por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, por seu excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. Né? Então, esse é um conceito bastante basilar. Podemos passar. Então, nesse primeiro momento, né, isso também já emergiu bastante ontem, a questão do foco nas edificações e nos monumentos, né, os grandes patrimônios, né, os patrimônios de pedra e cal. Podemos passar. A preservação do Brasil, então, a partir da Constituição de 1988, que vai trazer elementos muito significativos, né? Amplia-se a noção de patrimônio, atribuindo, então, valor cultural. Antes se atribuía o valor mais no objeto e menos nos sentidos que lhe são atribuídos. Né? Então, esse exercício que a gente fez aqui também nos diz muito sobre isso, né? Os sentidos atribuídos. E houve a inclusão dos grupos populares no cenário da preservação e da valorização. Né? Constitui, então, pelo artigo 216, patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material e imaterial, né? Tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se inclui, vamos passar, as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, o que a Gilma trouxe, uma fala muito significativa sobre isso, né? As criações científicas também, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, e a Miriam também trouxe uma referência importante a isso, paleontológico, ecológico e científico. Podemos passar. A preservação de Santa Catarina, então, Lilian e Fabiano que trouxeram também já falas muito significativas, né, os marcos de 1979, com a criação da Fundação Catarinense de Cultura. Tivemos, então, a presença da Leila Santos ontem, né, trazendo aí uma participação
esse órgão e a lei de tombamento estadual, então. Podemos passar. A questão da preservação da identidade, então, da diversidade, né? Ali a gente tem um exemplo da estação ferroviária de Joinville, a posição do Senhor dos Passos, os saberes e práticas associados aos modos de fazer bonecas, Carajé. Podemos passar. E aí, quando a gente fala de legislações, né, quais são as legislações que impactam essa patrimonialização, essa preservação desse patrimônio, né, aquilo que é de relevância para o país, então, preservado, né, a nível nacional pelo IFAM, de relevância para o Estado, né, pela FCC, e municipal, de relevância para o município, onde também já emergiram questões bem significativas nesse sentido. Podemos passar. Aí o patrimônio material e patrimônio imaterial, então trouxemos, né, um olhar para patrimônios aqui da nossa região. Patrimônio material, um objeto museológico, né, ou hoje objeto museológico, que é o boneco Juquinha, um dos acertos mais significativos do Museu Thiago Castro, né. Tem aí essa comunidade, tem uma identificação muito grande com o boneco Juquinha, né. É um boneco que fazia parte de um programa de rádio, foi produzido originalmente para fazer parte de um programa de rádio, a Rádio Pinto, aqui de Lages, uma rádio que tem, né, que a comunidade tem uma identificação muito grande. E o boneco Juquinha, então, ele era uma figura muito especial nos momentos de auditório, né, nos programas de auditório, principalmente nas matinês do domingo, então as pessoas iam muitas vezes para ver a atuação, né, do César, que era quem manipulava então o boneco Juquinha, que era muito divertido, né? E aí a gente está falando de Lages, década de 1960. O patrimônio imaterial, a questão do queijo serrano, foi uma batalha tão significativa aqui na região, né, para que o queijo se tornasse um patrimônio, né, imaterial da nossa região, e aí com isso a gente vai ter toda a questão de geração de renda, né, de dignidade aí na venda desse produto, que é uma receita muito saborosa, né, e muito bem mantida aqui na nossa região. Podemos passar. A questão, então, da importância da valorização para a preservação, então a gente tem ali vários elementos, mas, inclusive, a questão do turismo, né, já trouxe pensando nos colegas do turismo, a preservação do patrimônio cultural é estratégica para a recuperação do papel simbólico e referencial da cultura local, para a promoção do desenvolvimento do país, sendo o turismo uma das principais possibilidades de se chegar a esse objetivo, né? E aí vários outros elementos, mas que também nós não podemos olhar para essa valorização, né, e despolitizar essa questão, né, de que a partir do momento que as pessoas conhecem o patrimônio, elas vão gostar e elas vão preservar. Não há uma relação de causalidade aqui, né? Nós precisamos, há várias camadas, né, para se pensar o chegar até a preservação. E a gente sabe muito bem que é muito para além do gostar, é muito para além do se identificar. Né? Nós não podemos jogar o peso todo na sociedade civil, porque a sociedade civil não gosta, não olha, não atende os seus bens e por isso eles não são preservados. Sabemos que passam aí por várias camadas de discussão, vários interesses, né? O interesse imobiliário, o interesse econômico aí, né? Então são muitos elementos. Não gostaria de deixar de chamar a atenção para essa questão. Não sou alguém que crê na preservação inocente, e que a partir do momento, né, em que eu te apresento o patrimônio, você se identifica com ele, você sozinha, né, não pode ter essa responsabilidade de preservar um bem. Né? Podemos passar. E aí nós vamos para uma pergunta que para mim é muito significativa. O que é um museu? A nossa atividade inicial responde bastante disso. Né? O museu é uma reunião de micro-histórias, de sentires, de pensares, de interpretações. Né? O museu é um espaço extremamente plural e o museu ele precisa ser um espaço extremamente plural. Porque nenhuma comunidade é homogênea. Então, mesmo que, ontem a gente discutiu algumas dessas questões, mesmo que uma cidade se identifique enquanto uma cidade
brasileira, catarinense e alemã, polonesa, enfim, ainda assim, ali haverão sujeitos, outros, que não de origem polonesa. E mesmo haverão sujeitos de origem polonesa que não têm esse sentimento de pertencimento todo. E essas outras identidades não podem ser negligenciadas. Podemos passar. O conceito, então, esse é um conceito recente que o Icon vem trazendo, um conceito já bem mais abrangente do que o conceito anterior que se tinha sobre museu. Instituição permanente, sem fins lucrativos. Mas como é que os museus ganham dinheiro? Né? Criando estratégias como, por exemplo, uma associação de amigos de museu. Né? Ao serviço da sociedade que pesquisa, coleciona, conserva, interpreta e expõe o patrimônio material e imaterial. Desculpa se tem mais ali. Os museus abertos ao público, acessíveis e inclusivos, fomentam a diversidade e a sustentabilidade. Os museus funcionam e comunicam ética, profissionalmente, e com a participação das comunidades, proporcionam experiências diversas para a educação, fruição, reflexão e partilha de conhecimento. E aqui vem um aspecto importante que é onde eu quero me deter mais com vocês, na questão da educação. Então, a gente vê muitas vezes que boa parte dos nossos museus brasileiros estão com bastante dificuldade de cumprir essas obrigações todas, né? E muitas vezes eu fico bastante sensibilizada, né, quando eu vejo alguém assim, tão entusiasmado e muitas vezes ingênuo com o projeto de criação de um museu, né? Então, nós tivemos aí, lá na década de 90, na década de 80 e 90, a criação dos museus escolares, por exemplo, que hoje são uma demanda enorme que a gente precisa atender, né? Muitas coleções particulares que se tornaram, então, institucionalizadas e que agora tem uma demanda enorme para atender, né? Então, você criar, você pensar, você gestar um museu é uma responsabilidade enorme. Não deixe esse filho abandonado depois. Né? Podemos passar. E aí a questão que também se refere muito ao que nós trouxemos, de objeto a acervo museológico. Né? Como é que o objeto que era da Maria, de uso pessoal dela, se torna um objeto musealizado? Que processo ele faz? O objeto, ao ser incorporado pelo museu, recebe intencionalmente um valor documental. E ele está adentrando uma instituição. Então, ele vai receber intencionalmente um valor documental. E, por conseguinte, ele precisa ser comunicado. Ele necessita ser comunicado, preservado e pesquisado, passando por um processo de ressignificação de suas funções e seus sentidos. Agora, ele não serve mais como uma garrafa de água para se tomar água. Agora, ele serve para falar da vida daquele sujeito que possuiu. Agora, ele serve para falar daquele tempo em que ele foi produzido. Ele é um documento temporalmente datado. Né? Após ser identificado e investigado, o objeto museológico passa a compor, então, uma coleção. E as coleções constituídas e salvaguardadas no museu integram o patrimônio cultural dessa instituição, que é, então, um acervo museológico. Então, a própria vida do objeto, quando ele deixa de cumprir a sua função original e ele passa a adentrar uma instituição museológica, essa própria história dele dentro da instituição também precisa ser documentada. Também é parte da história desse objeto. Como é que ele chegou? No Museu Teatro Casa, por exemplo, a gente tem relatos que está lá na ficha do objeto, de que a pessoa deixou na recepção e foi embora. Isso é parte da história daquele objeto. Porque agora, quando eu vou pesquisar aquele acervo, eu não sei nada sobre ele. E como que isso é possível, cara? Isso é possível a partir de uma falha na estrutura de uma instituição museológica, de que não há comissão para receber esse acervo. Então, ele não passou por filtro nenhum. Ele foi deixado lá com a instituição
ele pode ser descartado por um museu que não tem comissão de descarte? Não pode ser. Ele entrou, agora ele vai ter que ficar. Né? Sim. E aí, é muito trabalho que a gente tem para fazer, é muito trabalho que a gente tem para fazer nos museus, de dar à comunidade a ciência de que aquele museu, ele é uma instituição limitada, inclusive fisicamente, se tratando do prédio que o abriga, e que aquele museu não tem obrigação de dar conta da história toda daquela comunidade. E aqui no período que estive no museu, a gente muitas vezes, fui muito mal vista em alguns momentos, e o que eu sempre dizia, a minha responsabilidade nesse momento é com o que já está aqui. Se você está tão preocupado, né, com essa máquina de escrever do senhor, fulano e tal, nós vamos pensar uma outra estratégia para essa máquina de escrever. E aí tive, inclusive, atendi a família de uma senhora de uma família muito reconhecida aqui em Lages, que tinha uma máquina de escrever, e que ela levou e ela disse, você tem que resolver, porque foi do fulano de tal. Eu fico muito contente que a senhora tenha tido o interesse de trazer, mas a minha responsabilidade com a máquina do fulano de tal é a mesma responsabilidade que eu tenho com a gamela de madeira feita pela senhora fulano de tal. Porque todas as pessoas dessa comunidade são importantes. Hoje, o entendimento que esse museu tem é que todas as pessoas dessa comunidade são importantes. Preservar a memória dessas pessoas e não é mais importante o nome do fulano e tal do que da senhorinha do Amaré. Né? E aí essa senhora respondeu, então eu vou levar e botar no lixo. Então aqui nós estamos tendo uma dificuldade de diálogo, porque a senhora está me trazendo porque é importante, porque não tem mais espaço na sua casa. Então os museus, depósito, o imaginário dos museus depósito, eles ainda estão muito presentes no nosso cotidiano, e aí nós temos os nossos museus cheios de problemas, com dificuldade de cuidar daquilo que tem, sendo pressionados, sendo assediados a receber, porque não pode, porque senão eu vou botar fora. A gente tem então uma lei importante, a 11.904 de 2009, que acabou sendo reconhecida como a lei do plano geológico, mas entre outras providências, né, ela vai chamar, então ela vai romper com determinados silenciamentos, né, e aí ela vai chamar a atenção para a necessidade de que os museus eles tenham o seu plano geológico. O plano geológico vai resolver boa parte dos problemas da instituição, boa parte, nunca todos, né, se ele não for um projeto de gaveta também, se ele for um projeto de fato construído com aquela comunidade, com aquela equipe e que seja afinado com a trajetória e com o entendimento que aquela instituição tem de si, senão ele vai ser só mais um documento de gaveta. E aí o plano geológico ele vai trazer, né, essas demandas bem práticas, ele vai instituir os programas, o institucional de gestão de pessoas, de acervos, de exposições, o educativo e cultural, que a gente vai se deter um pouco mais, de pesquisa, arquitetônica, urbanística, de segurança, de financiamento e fomento, de comunicação e o socioambiental. Então são 11 programas, né, muitos museus aí têm, né, bastante dificuldade, enfim, cada museu com a sua realidade, né, de criar cada um desses programas, mas eu destaco aqui a importância, além de, claro, você não tem como fazer uma ação educativa se você não tiver um acervo documentado, preservado, pesquisado, né, você precisa ter esse suporte, mas chama atenção para a importância do educativo e do cultural, né, então o museu precisa sim ter uma exposição bem feita, né, e ele só vai ter uma exposição bem feita a partir do momento que ele tiver o seu acervo preservado, registrado, bem acondicionado, preservado de fato, né. Mas é o educativo que tira o museu de si. É ele que chama, é ele que dialoga. Né? É o educativo. Eu já visitei exposições fantásticas e que o museu estava com dificuldade no seu setor educativo. Então a exposição ela é maravilhosa, eu faço exposição para que ela fale por si. A exposição fala suficientemente por si. A importância do educativo, do programa educativo e cultural. Podemos passar, né? E aí a gente vem para essa discussão então. Né? O museu ele vai trabalhar a educação patrimonial. Né? E não é só o museu que vai trabalhar a educação patrimonial, a biblioteca vai trabalhar, o arquivo vai trabalhar, o museu também vai trabalhar a educação patrimonial. Podemos passar.
que são, aí a partir de experiências, né, desse meu lugar de fala. Primeiro, então, né, o ponto de cultura Museu Memória e Desenvolvimento do Museu Thiago de Castro. O museu, então, no ano de 2008, talvez algumas pessoas tenham tido essa experiência também, né, de se inscrever dentro do programa Cultura Viva do LINC, né, para os pontos de cultura. Então, aqui em Lages, em 2009, nós tivemos 4 pontos de cultura. Foi algo absolutamente fantástico e o Museu Thiago de Castro era um desses pontos, né. O financiamento, então, veio por meio do programa Cultura Viva e a gente está falando aqui de R$120 mil, que hoje já não é mais tanto dinheiro assim, mas que em 2009 era muito dinheiro. Era muito dinheiro para 3 anos de projeto. E a gente está falando de uma instituição museológica que não tinha uma televisão. Para as atividades educativas, eu comecei a trabalhar no Thiago de Castro em 2005 e as colegas com as quais eu trabalhei já tinham uma trajetória anterior. Para a atividade educativa, elas traziam o rádio de casa, elas traziam a televisão de casa, e aí muita gente aqui sabe o que é essa realidade de precisar levar, né, para que as pessoas não tinham uma máquina fotográfica, não tinham uma televisão, não tinham um rádio, e os nossos computadores também funcionavam assim, praticamente pela vontade de Deus. E aí, naquele momento, R$120 mil para 3 anos de projeto, tendo uma parte significativa do dinheiro que podia ser investida em material permanente. Então, a gente foi pesquisar máquina fotográfica, a gente comprou, computador a gente comprou, notebook a gente comprou, dois notebooks, mas não, zero para aquela fazer isso, né? E o mais importante, então nós equipamos minimamente o museu, né? E a gente foi para as atividades educativas, e aí aquelas atividades educativas que a gente fazia ali no penozinho, no sofrido, a gente tinha recurso para fazer. A gente imprimia material, a gente fez cartilha. Então, dentro desse projeto, e eu trago lá em cima a imagem da nossa segunda cartilha, né? Nós tínhamos as atividades educativas com as visitas mediadas que o museu já fazia, mas agora ele não era mais um museu de 2 pessoas. Nós tínhamos recursos para contratar um educador. A gente tinha uma equipe multidisciplinar, finalmente. Então a gente contratou um educador, né? Visitas mediadas às visitas temáticas. Então a gente passou a desenvolver pesquisa para a visita muito mais qualificada. Né? E aí trabalhamos temáticas como educação em lajes, como patrimônio, utoperismo. Criamos um núcleo de preservação permanente, que a gente vai ter a fotinha bem ali de baixo. Então nós convidamos estudantes de escolas públicas de Lages para compor um núcleo de preservação permanente, em que nós ouvimos dos professores e das crianças quais ações patrimoniais aquele museu devia fazer. A gente tinha dinheiro para fazer isso, e pagar o lanche das crianças, a passagem de ônibus, para elas virem dos bairros, e aí, 2 sábados por mês, nos encontrávamos com as crianças do Museu Thiago de Castro, 12 estudantes no primeiro ano, 8 no segundo, para discutirmos temáticas patrimoniais com essas crianças, e as crianças sinalizando o que o museu devia expor, que exposição a gente devia elaborar. Produzimos, então, 2 formações para professores, uma delas teve um momento final, inclusive, fantástico, levamos aí quase 40 professores ao Paço de Santa Vitória, porque a temática que eles levantaram, que queriam trabalhar, que queriam discutir naquele curso de formação, era o utoperismo. Então, nós discutimos essa questão, né? Tínhamos também pessoas remuneradas para fazer essas oficinas, né? Pesquisadores da área, e aí tivemos então essa possibilidade, foram 2 formações com 10 encontros cada, né? Inclusive finalizada com saída de campo. E o seminário cultural 1 e 2 e a cartilha 1 e 2. Um dos seminários culturais, na primeira, Maria de Idade, lá do Daniel veio palestrar. Então nós pudemos finalmente, porque sempre trabalhamos a partir da parceria, do voluntariado, nós tínhamos dinheiro para pagar o hotel para a pessoa que vinha dar a palestra. E isso, das coisas mais básicas que se pode fazer. Para o Museu Thiago de Castro, naquele momento, isso é a menor salto, né? E aí tivemos também as atividades de qualificação de acervo, então pudemos acondicionar melhor o acervo, que parte dele era em envelopinhos ou em outros suportes. Produzimos a exposição Vistas Parciais de Lages, que está disponível para visitação até hoje ali no corredor do
museu e a aquisição, então, de material permanente, conforme já relatei. Né? Então, não foi nenhum milagre, foi um projeto feito, né, horas e horas e horas e horas, recorrendo a profissionais e um projeto que qualificou sobremaneira as ações daquela instituição e ações que estão até hoje ali bem sedimentadas, né? Material permanente que até hoje é usufruído, né, pela equipe que trabalha na instituição. Então, é realmente da gente poder enxergar, né, de onde eu tiro o dinheiro para o meu museu, né, e a gente também parar de deixar, né, que o nosso gestor, que os nossos superiores nos digam que o museu só dá despesa. O museu pode e deve buscar a sua sustentabilidade. E há meios para isso. E há editais, e há recursos, e há dinheiros que se pode acessar. Tá, assim, algo fácil? Obviamente que não. Mas temos que sair do imobilismo, né, de que não pode. Há possibilidades. Quando eu olho para esse projeto, essa trabalheira que a gente teve, aí nós, muito meninas naquele momento, pensando, agora a gente recebeu esses 120 mil. E a gente vai dar conta de prestar contas de todo esse dinheiro, meu Deus do céu. Nós demos conta, né? Conseguimos que aquele projeto fosse, claro que dentro de algumas readequações, mas que ele fosse algo que fosse realmente significativo para a instituição, temos alguns cabelos, mas a gente conseguiu utilizar aquele dinheiro da forma correta, conforme havíamos nos proposto, e prestar contas, porque para nós era missão, não recebíamos R$1 em lugar nenhum, então a gente ficou, né, absolutamente deslumbrado e então com experiência. E para além da captação de recursos, para além da possibilidade de qualificar as ações que a instituição já desenvolvia, então a gente não inventou a roda, a gente qualificou aquilo que o museu já fazia, né? Nós demos qualidade para aquilo que já era produzido. A importância das atividades educativas foram fundamentais, absolutamente fundamentais para que a instituição ganhasse maior visibilidade, para se entender o Museu Tiago Castro enquanto uma instituição de fato, né? Foi algo realmente muito importante. E aí, Jéssica, vamos lá para o nosso estudo de caso 2, que é a exposição Lages dos 250 anos. Então, aqui eu não estou falando de um espaço museológico, mas eu estou falando de um espaço de memória para o Casarão Antunes, que recebeu essa exposição, que foi, então, produzida pela Fazer Gestão Cultural, o Sérgio Público, tivemos Jéssica, tivemos eu, a equipe, e mais uma gama de profissionais. Então, foi também a minha grande experiência em se tratando de montagem de exposição, porque também as experiências anteriores nesse sentido, né, eram realmente muito incipientes. E foi também um momento de muito aprendizado. Nós tivemos a Marília Xavier Cury nos orientando, foi algo assim realmente de muito aprendizado. A Marília veio para lá e se encantou demais com os acertos que tínhamos aqui, né? E essa exposição ela foi produzida muito em conjunto. Então, o financiamento veio então das empresas patrocinadoras pela lei de incentivo à cultura, então tivemos também bastante recurso, ainda tínhamos a intenção, né, Sérgio, de acessar uma gama maior, mas tivemos então essas empresas que foram parceiras nesse sentido e os meninos tendo muito trabalho, Sérgio, Público, sempre dialogando muito com as empresas, mas tivemos empresas sensíveis, né, e que acreditaram nesse projeto e que aportaram recursos, né, por meio, então, aí da questão da lei. O local foi, então, o Casarão do Antunes, foi uma exposição de longa duração que ainda está disponível ao público, e as atividades que desenvolvemos, as visitas mediadas, capacitações para professores e outros públicos, palestras e apresentações culturais. Então, a Fundação Cultural cedeu a gestão, então, do Casarão do Antunes pelo período de 1 ano para fazer gestão cultural. E aí, dentro desse período, nós desenvolvemos, desde no ano de 2021, a gente estava então na pré-produção e na produção dessa exposição, todo o processo de pesquisa, de produção de conteúdos. Fabiano esteve conosco ontem, foi uma pessoa importantíssima nesse processo também, da produção de conteúdos, da pesquisa, né? E aí, tivemos
né? Em 2022, a exposição esteve aberta ao público a partir de 28 de janeiro de 2022 até o dia 30 ou 31 de janeiro de 2023. No dia 1º de fevereiro, entregamos as chaves do casamento de volta, né, para a Fundação Cultural. E a exposição, ou parte dela, continua ali disponíveis ao público, né, que nos deixa bastante contentes. Então, temos ali algumas fotos, a identidade visual da exposição ali na frente, a laje de 250 anos, a entrada dessa exposição, as atividades educativas com as crianças. Então, nós tivemos um número muito significativo de público realmente, de público escolar, dos diversos níveis. Tivemos aí desde os bem pequenininhos, tivemos a educação infantil, visitando o museu, tivemos o ensino fundamental 1, tivemos o ensino fundamental 2, tivemos o ensino médio, tivemos professores, tivemos a galera do mestrado, tivemos a galera dos cursos de arquitetura, Mariana levou seus estudantes, tivemos formação para professores e tivemos muita discussão sobre patrimônio. Tivemos um ciclo de palestras muito significativo com o Fabiano, então discutindo a questão do patrimônio, inclusive para o pessoal do trade turístico, que era um compromisso que a gente tinha, né, de que essa exposição ela discutisse patrimônio para realmente os diversos públicos. E considero que a gente conseguiu alcançar esse objetivo. Desejávamos sempre mais, né, mas tínhamos aí também as nossas limitações de tempo e recursos, e considero que fizemos aí muito bem aquilo que nos propomos. Então, e apresentações culturais também, que era algo muito caro para a gente quando começamos a pensar a exposição, né? Que era de ter esse espaço aberto para a comunidade nos finais de semana. Era algo que nos era muito caro. E que fosse um espaço para as pessoas fazerem apresentações culturais, saraus. Então, a gente teve, ali temos uma imagem de uma roda de capoeira que aconteceu no domingo, e as pessoas passavam na rua e entravam, porque ouviam o som do berimbau. Nossa, esse espaço está... o Casarão de Cantores no seu interior é um jardim belíssimo. Então, os meninos pensaram também a questão do toldo, a questão do deck, para que se pudesse utilizar, né? Inclusive à noite. Improvisávamos a iluminação, né, Jéssica? O pátio ficava belíssimo. E aí a gente tem ali, inclusive, a imagem das crianças também fazendo piquenique, né, no espaço ali do jardim. E aí tivemos roda de dança circular, exposição de uma escola aqui de lá, se propôs no final de semana passado, exposições dos trabalhos escolares que surgiram a partir de uma visita à exposição. Então, a partir de ali, eles resolveram discutir os patrimônios de Lages, produziram uma exposição e fizeram a abertura e a exposição no Casarão. Então, só essa ação educativa já teve, né, uma repercussão extremamente positiva. Os materiais educativos ali, Jéssica, com esse seu sucesso fantástico dela, produziu materiais fantásticos. Nós fizemos jogos, né, quebra-cabeça, enfim, uma gama enorme de atividades. A galerinha ali do lado, na cápsula do tempo, a gente teve também a participação do Rudy Cifuentes, da artista de Lages. O Rudy propôs uma intervenção, né, para que as pessoas pensassem aí a Laje do SUS, que é o nome dessa exposição. Então, aí também uma experiência, né, de se fez um projeto, se captou recurso, né, se desenvolveu esse projeto, se teve parcerias muito significativas. O Museu Thiago de Castro cedeu, a Fundação Cultural, né, a vereadora do Museu Thiago de Castro cedeu acervo. Então, o acervo que compôs essa exposição todo o acervo do Museu Thiago de Castro, né, objetos muito importantes como o boneco de Quinha estiveram agregando a essa exposição, né, mas uma exposição que teve aí nas ações educativas essa forma tão significativa de comunicar com essa comunidade, com esses diversos públicos, né. Então, é uma experiência para nós muito cara, uma experiência já mais recente, trouxe a Lucas do Ponto de Cultura lá de 2012, né, finalizada em 2012, e a Laje de 250 anos, então mais recente. Deixo aí o convite para vocês visitarem virtualmente a exposição, que é também algo que nos era complicado, que as pessoas pudessem acessar também pelos meios digitais, ela está disponível. 4 vídeos foram produzidos, discutindo a religiosidade, a diversidade religiosa, né, discutindo a urbanização, os processos de urbanização de Lages, que fala muito significativo no Brasil, inclusive, trazendo também a questão dos povos
direitos que compõem esse espaço, essa nossa laje. Então, somos bastante vaidosos, né, Sérgio, Rubio e Jéssica, né, dessa exposição, porque ela está lá ainda disponível, né, ao público, então, quem tiver a possibilidade de visitar, também faça esse processo, né, que não é de lajes, puder fazer, então, essa visita virtual, com certeza que vocês vão gostar, porque ela está bem bonita, né. O nosso tempo, eu sei que já está estourado e a gente não pode prejudicar a atividade da boa, que vai ser muito significativa também, então, retomo, né, aquela nossa fala inicial, né, e esses patrimônios que a gente vai encontrar na rua, né, eles foram produzidos para algo, para alguém, por alguém, né, e hoje estão sendo aí usufruídos por nós, ganhando usos que são agora ressignificados, né, e que se ressignificam cotidianamente, porque o patrimônio não é engessado, o patrimônio que não é algo imutável, o patrimônio de ontem para aquela comunidade não necessariamente é o patrimônio de hoje, né, cada comunidade vai revisitando os seus lugares de memória, né, e isso é algo que também precisa ser bem colocado. Então, agradeço muito, muito mesmo, peço desculpas pelo atropelo, que aí, né, a gente acaba muitas vezes se distanciando daquele cuidado com o tempo, né, que a dona Jessia ali trouxe. E aí, então, mas que todas as trocas, elas são muito significativas e não podíamos, né, deixar de trabalhar